É, a insulina é, vai cumprir vai cumprir funções específicas em quase todos os tecidos do nosso organismo, tá? Mas principalmente uma das grandes funções que nós vamos ver no organismo são no tecido adiposo, no fígado e no tecido muscular. São os três alvos mais importantes da nossa insulina. Por quê? Porque se supõe que, por lógica, a insulina vai fazer que a glicose, vai permitir que a glicose seja utilizada, né? Para isso, o que vai acontecer? A insulina vai fazer que, primeiro, o tecido muscular tenha a capacidade de aumentar a captação de glicose no tecido muscular, tá certo? Vai fazer que a glicose entre no músculo para que o músculo possa utilizar como fonte de energia. No tecido muscular, ele vai permitir o armazenamento. Se supõe que a glicose tem que ser armazenada em algum lugar e vai ser levada para o tecido periférico, especificamente o tecido adiposo. No fígado também é um lugar de armazenamento, tão igual como o tecido gorduroso. Então vai a diminuir a produção hepática da glicose, tá? Porque vai ser o próprio fígado que vai armazenar e não vai a ser o fígado que converta a glicose de outro lugar, sino que ele vai armazenar. Vai permitir que a glicose se armazene em glicogênio, tá? Essas são as funções principais do nossa insulina, tá? Então, ele é gera lipogênese, hepatogênese, né? Falando assim, armazenamento, ou glicogenogênese, a formação do glicogênio, e a utilização da glicose para o tecido muscular. Quando meu paciente apresenta um grau de resistência insulínica, isso quer dizer que a insulina não está fazendo efeito, então os dois grandes lugares de armazenamento da glicose vão ser afetados. Então, o que acontece? Como o meu paciente não está conseguindo utilizar insulina e ele está achando que não tem insulina no organismo porque não está sendo utilizado, então manda informações para o tecido adiposo para que o tecido adiposo libere glicose, como se não tivesse já em excesso, né? Esse é o grande barato da diabetes. Ele está sobrando insulina, só que não está sendo utilizado. Isso pela resistência insulínica. Então, qual vai ser o mecanismo de ação? Aumentar a glicose. E nesse caso vai ser tirada a glicose, vai ser transformado o tecido gorduroso, os triglicerídeos serão transformados de novo em glicose, tá bom? E do fígado serão tirados o glicogênio que estava armazenado. Você vai ter uma glicogenólise, tá bom? E o tecido periférico, o que vai acontecer? Como ele acha que está faltando, então ele vai diminuir a captação da glicose, tá? Então, os mecanismos, esta explicação que está aqui seria os mecanismos quando o meu paciente está tendo um aumento da resistência insulínica. O que eu vou observar? O aumento da lipólise, a eliminação de tecido gorduroso, especificamente tipo triglicerídeo, vai aumentar os ácidos graxos livres, e esse aumento do tecido gorduroso, exatamente dos ácidos graxos livres, gera uma função tóxica sobre a célula beta. Isso se denomina lipotoxicidade. Se nós somamos essa lipotoxicidade aos estresses oxidativos, aos fatores genéticos, nós vamos ter um deterioro do meu pâncreas, especificamente da função beta. E quando nós estamos no fígado, como o fígado não tem a capacidade de armazenar, mas ele vai buscar um mecanismo através de gliconeogênese, tá bom? Para transformar qualquer outro produto em glicose, aumentando a produção hepática de glicose. E evitar que a glicose seja utilizada pelo músculo, vai diminuir a captação de glicose pelo músculo e pelo tecido gorduroso. Tudo isso, se eu tenho uma produção hepática de glicose, nova produção de glicose pelo fígado, aumento da secreção que vai levar a um excesso de glicose. E esse excesso de glicose vai levar ao que nós denominamos uma glicotoxicidade, que nós já falamos.
Esses dois grandes mecanismos, da lipotoxicidade e a glicotoxicidade, são o mecanismo basal, o mecanismo ou a fisiopatologia da diabetes mellitus. Então, as biguanidas. Qual é a função das biguanidas? Você supõe que a biguanida tem dois lugares de ação. Talvez a principal, seja trabalhar no nível hepático. Ele vai diminuir a produção hepática de glicose. Aquela diminuição do turnover hepático de glicose. Então, vai impedir que o glicogênio seja desmantelado, vai permitir o armazenamento de glicose pelo fígado e vai impedir, por mecanismos bioquímicos super complexos, exatamente existe um sistema MPK, onde vai impedir que ele tenha capacidade de transformar os ácidos graxos, triglicerídeos, algumas proteínas, alguns peptídeos, e impedir que ele se transforme em glicose, tá? Por isso que fala que sempre ele vai diminuir a produção hepática da glicose, tá? Esse seria uma das principais funções da metformina. Então, tem uma função hepática importantíssima. E segundo, ele vai trabalhar no nível do receptor da insulina, diminuindo a chamada resistência insulínica. Nunca esqueça, essas são as duas funções da metformina com respeito ao trabalho de hipoglicemia. Talvez seja uma das principais drogas em monoterapia, em terapia inicial, inclusive até em pré-diabetes, tá? Nós podemos encontrar dois tipos de apresentação da metformina. Aquela metformina chamada IR, que é aquela, metformina de liberação rápida, né? Então, nós temos apresentações de 850, apresentações de 3, de 500, que terá que ser distribuída entre 2 a 3 vezes ao dia. Uma dose total máxima de 2.550. Nos comprimidos XR é o tipo de apresentação. Normalmente vem de um inglês, chama Excipient Retard. E esse Excipient Retard significa liberação prolongada, né? Liberação lenta que pode durar entre 12 a 24 horas. Então, nós temos apresentações variadas de 500, 751 gramas, que pode ser repartidos também em 1 a 3 vezes, normalmente 2 a 3 vezes ao dia, mas com uma dose máxima de 1,5 g, tá bom? É uma droga de escolha no tratamento do diabetes tipo 2 e também nas fases como fases de pré-diabetes. É um excelente anti-hiperglicemiante, reduz a produção hepática de glicose e tem uma ação de sensibilização para a insulina. Reduz a glicose entre 60 e 70, reduz a hemoglobina glicada entre 1,5 a 2. Na fase inicial, nós vemos uma grande efetividade da metformina para reduzir a hemoglobina glicada, mas em pacientes crônicos se torna um pouco mais difícil reduzir, tá? Está contraindicado em pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática, cardíaca, pulmonar e em pacientes que apresentam tipo de acidoses graves. Normalmente estaria contraindicado, estaria proscrito se a taxa de filtração glomerular estivesse menor a 45. Mas agora novos estudos me referem de que se minha taxa de filtração glomerular estivesse menos de 45, eu teria que reduzir a dose pela metade. E somente suspender se minha taxa de filtração glomerular estivesse menor a 30. Tá? Temos que suspender de 1 a 2 dias antes de qualquer estudo que tenha estudos de contraste radiológico, porque se evidenciou um fenômeno de metformina com contraste gerar acidose lática, que pode ser inclusive até fatal. Nunca esqueçam disso. Se um paciente diabético vai fazer um exame contrastado, me suspender 1 a 2 dias antes, tá? O grande efeito colateral que ele tem é náuseas, vômitos, diarreias, desconforto abdominal. Esse talvez seja um dos efeitos colaterais que impede a adesão do tratamento. Muitos pacientes chegam e tem que ser eles mesmo não tomam medicamentos, né?
E por isso que se apresentou a liberação XR. A apresentação de tipo liberação prolongada, o XR, ele vai minimizar todos os efeitos colaterais, embora esteja associado a um tipo de anemia por deficiência B12, um tipo de anemia megaloblástica, sobretudo em pacientes que apresentam um grau de neuropatia. Tá? O grande benefício que pode ser usado na prevenção de diabetes mellitus tipo 2, melhora do perfil lipídico e o importantíssimo, diminuição de peso, a diferença das sulfonilureias, né? Se nós vemos este estudo aqui, nós podemos ver que no estudo UPKDS, o típico estudo de controle, estudo de caso controle, onde se comparam todos os efeitos, as eficácias medicamentosas dos diversos medicamentos, o UPKDS estabeleceu a comparação da metformina com uma terapia convencional, tá? Normalmente foi o placebo. Nós podemos ver uma redução em anos do endpoint com respeito a redução dos casos a redução de diabetes, de pré-diabetes, né? Nós podemos ver que a metformina reduziu o número de casos, doenças microvasculares ou a complicação microvascular também a metformina conseguiu reduzir, tá? A metformina conseguiu reduzir o importante comparando com a terapia convencional os infartos agudos ao miocárdio, e nesse estudo também comparou a diabetes como causa de morte, né, a diminuir a incidência. Nós podemos ver que realmente o medicamento, quando comparado com outras terapias convencionais, que tem uma eficácia importante. O pioglitazona. A pioglitazona, se vocês lembram, enquanto a metformina diminuía a resistência insulínica e diminuía a produção hepática de glicose, a pioglitazona, pelo contrário. A pioglitazona simplesmente vai fazer o quê? Diminuir a resistência à insulina. É um trabalho periférico perfeito, combinado. Agora, a pioglitazona é talvez uma droga única, uma droga que está aparecendo com muito espaço no momento, nos anos 50 e 60 foi retirado do mercado pela gravíssima hepatotoxicidade, mas agora voltou com força, um medicamento muito bom, melhora o desempenho da insulina endógena sem necessidade de aumentar a secreção, tá? Aumenta a sensibilidade da insulina no músculo, tá? No depósito do hepatócito, é muito tolerado em pacientes com SOP, só que eu tenho que ter cuidado. Pioglitazona tem uma relação com respeito ao incremento do peso. E muitos dos meus pacientes com SOP já têm um grau de obesidade. Então, não se tornaria uma boa alternativa para pacientes com SOP obesas, mas sim poderia ser uma boa alternativa para pacientes com SOP magras, tá? Reduz a glicose a 35 a 65, uma redução de mais ou menos 1% na hemoglobina glicada. Está totalmente contraindicado em pacientes com insuficiência cardíaca grau 3, 4, insuficiência hepática e na gravidez, tá? Efeito colateral, retenção hídrica, anemia, ganho de peso, algum grau de insuficiência cardíaca, nos casos mais extremos até fraturas relacionadas com pioglitazona. Nunca esqueça, pode perguntar até de prova para residência, uma das causas de fraturas patológicas, a pioglitazona, tá? É uma prevenção da diabetes mellitus tipo 2, tá? Melhora o perfil lipídico, tá? E se encontrou um similar à pioglitazona, que é a fosiglitazona, que teve um aumento da doença cardiovascular.